Olá! Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês qual é a relação entre o Teorema de Pitágoras e o algoritmo K-means, né? O algoritmo K-means ele é um algoritmo interativo que tem o objetivo agrupar elementos amostrais, né? Ou seja, esses elementos podem ser empresas ou clientes ou enfim, qualquer objeto pesquisado. Então, nesse contexto aqui, nós temos três empresas: a empresa a B e a C. Nós temos algumas características dessas empresas. Nós temos o faturamento anual delas, aqui no eixo X, e o lucro anual no eixo Y. Então, vamos imaginar que nós estamos fazendo um estudo e identificamos que o cliente do tipo A, né, que o cliente A é um cliente potencial para o nosso negócio. E a gente gostaria de saber, né, quais são os clientes que têm o perfil mais similares com o cliente A, né, que em teoria, né, seriam também nossos clientes em potenciais. Então, pegando aqui pelo plano, né, a gente vê, nós temos aqui, né, o cliente B e o cliente C. Qual desses dois clientes é o mais próximo, né, do cliente A? Ou seja, qual deles tem um perfil mais similar ao do cliente A? Então, uma das formas da gente medir, né, essa similaridade é utilizando um segmento de reta, calcular a distância, né, entre o cliente A e o B e o cliente A e o C. E uma das formas da gente, né, fazer esse cálculo de segmento de reta é traçando aqui um triângulo retângulo, né? Então, ou seja, aqui em cima a gente tem a hipotenusa. E para a gente calcular a distância desse ponto para esse, né, do cliente da empresa A para a empresa B, é a gente calcular essa hipotenusa aqui. Se a gente for relembrar a fórmula, a gente vai ver que, né, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, está aqui a fórmula, né? Se a gente trabalhar um pouquinho essa expressão aqui, a gente tira a raiz dos dois lados para eliminar o quadrado, né? Só tem distâncias positivas. Então, essa fórmula que sobrou aqui é a fórmula da distância euclidiana, né? Então, com essa fórmula, eu consigo calcular a distância da empresa A para a empresa B. Então, vamos substituir os valores aqui na fórmula. A gente sabe que a empresa A fatura anualmente R$ 827 e o lucro dela é 203. A empresa B teve um faturamento anual de R$ 512 e o lucro anual de 312. Então, adicionando na fórmula, né, a gente vai pegar a primeira variável da empresa A e subtrair pela B. Então, ou seja, o lucro anual da empresa A, aqui, 827, menos o lucro anual, 512, da empresa B. A gente eleva ao quadrado, né, seguindo a fórmula aqui, mais qual que é a outra variável que nós temos? O lucro anual. Então, o lucro anual da empresa A menos o lucro anual da empresa B. Eleva ao quadrado. A gente resolvendo aqui essa expressão, a gente vai ter esse resultado. Então e esse resultado aqui é a hipotenusa, né? A distância euclidiana entre a empresa A e a empresa B. Se a gente quiser calcular agora, né, a distância da empresa A com a empresa C, se a distância for menor, então é sinal que é um indício que a empresa C tem um perfil mais similar com a empresa A do que a empresa B com a empresa A. Vamos lá. Substituindo aqui na fórmula, né? Então nós vamos pegar a primeira variável da empresa A, né, o faturamento anual, subtrair pelo valor dessa mesma variável, né, o faturamento anual, só que da empresa C, 600, então 827,
menos 600 elevado ao quadrado, mais... Qual é a segunda variável que nós temos? O lucro anual. Então, a gente subtrai, né? O lucro anual da empresa A menos o lucro anual da empresa C, que é 203 menos 403. Resolvendo a expressão, a distância é 302,53. Então, se a gente for comparar aqui, né? Então, ó, a distância da empresa A com ela mesma, obviamente, vai ser zero. A distância da empresa A com a empresa B é esse valor aqui. E a distância da empresa A com a empresa C é esse valor aqui. Então, de acordo com essa medida de distância, a empresa C tem um perfil mais similar ao da empresa A. Então, em teoria, seria um cliente em potencial para a nossa empresa em relação ao cliente B. Mas, o que acontece na prática? Se a gente tiver, né, N empresas, então, como é que a gente faz para agrupar em perfis parecidos? Aí que entra o algoritmo K-means. Né? Um dos parâmetros que a gente passa no algoritmo é o valor de K. O K é a quantidade de clusters, né, de grupos ou conglomerados, né, que a gente quer formar. Então, de acordo com dada essa quantidade aqui de clientes, eu quero que agrupe para mim em dois grupos. Então, K seria igual a 2. Então, qual que é os passos que o K-means faz, né? Primeira coisa, ele vai escolher de forma aleatória dois elementos amostrais aqui, dois pontos, né, para ser o centroide. Ok, então vou pegar. Então, a partir desses dois pontos iniciais, eu vou calcular a distância euclidiana de todas as outras empresas para o primeiro centroide e a distância euclidiana de todas as outras empresas para o segundo centroide. E vou formar dois grupos, né, baseados naquelas empresas que têm a menor distância euclidiana com a empresa inicial que ele escolheu para ser o centroide. Certo. Segundo passo, né, o próximo passo. O algoritmo vai definir o novo centroide, como a média de todas as empresas de cada cluster. Então, como nós temos dois grupos, né, então o centroide vai passar a ser a média do faturamento anual e a média do lucro anual de todas as empresas do primeiro cluster e do segundo cluster. Ok, temos dois centroides. E posteriormente, ele vai continuar esse processo. Então, ou seja, ele vai calcular a distância euclidiana entre todos os pontos, né, para o primeiro centroide e todos os pontos para o segundo centroide. E se nessa segunda interação alguma empresa que estava no cluster 1 ficar mais próxima do centroide do cluster 2, ela troca. Ela sai do cluster 1 e vai para o cluster 2. E o algoritmo continua nesse passo até nenhuma empresa mais trocar de cluster. Então a gente pode, né, retomar aqui o passo a passo para ficar mais claro, que às vezes pode ser um pouquinho confuso mesmo. Então, o primeiro passo, né, o algoritmo vai escolher aleatoriamente indivíduos para ser o centroide. Então, na primeira interação, o centroide são os valores de um indivíduo. Segundo passo, encontrar o centroide mais próximo de cada indivíduo e agrupar no mesmo cluster os pontos que compartilham desse mesmo centroide mais próximo. Aquele que eu comentei. Ela vai calcular a distância euclidiana de todos os indivíduos com os dois pontos iniciais. E as que forem menores, ele vai agrupar e vai formar os clusters. Passo 3. Atualizar o centroide para a média dos elementos em cada cluster. Então, agora o centroide é a média em cada uma das variáveis dos elementos do cluster. Depois volta ao passo 2 e repete o processo até que nenhum elemento mude de cluster. Né? Então, é assim que o algoritmo K-means funciona. E ele funciona não só para duas dimensões, que é o caso aqui. A gente pode ter P variáveis. Uma forma de a gente generalizar, vamos imaginar aqui que a gente tem o vetor A, tem a variável x1, x2, até a variável xp.
o vetor B, de características B. Então, né, seria um outro indivíduo com as mesmas variáveis aqui até a variável P. Então, né, a distância entre esse indivíduo com esse vetor de características e esse indivíduo com esse vetor de características é o somatório da primeira variável do indivíduo que está aqui, menos a mesma variável que está aqui ao quadrado, mais, né, a variável x2 menos a variável y2 ao quadrado, até a variável xp menos a yp ao quadrado. Então, com essa fórmulazinha aqui, a gente consegue generalizar a distância euclidiana para p dimensões. Então, a gente vinha aqui no R, eu vou carregar os dados para cá, são os dados daquela empresa, das empresas. Opa, deixa eu fechar o arquivo. Isto. Ok. Então, se a gente vê aqui, né, nós temos aqueles dados lá. 36 empresas e 2 variáveis. Né? Nós queremos agrupar as empresas com perfis parecidos. Então, a gente entra com o comando... Vou criar aqui um objeto. Vou chamar ele de k-means. K-means de valor reservado. Vou chamar de clusterização. Onde eu vou entrar com o comando k-means. Esse comando já é default do R, né? A gente não precisa de carregar nenhuma biblioteca. Um argumento que ele pede é a base de dados, né? A gente carregou aqui nos dados. E um outro argumento que ele pede é a quantidade de clusters. Vamos pedir para ele agrupar em 2 clusters. Então, se a gente rodar aqui... Ok, ele rodou. Se a gente pedir aqui, ó, clusterização, eu venho aqui centers, ele dá para a gente aqui um descritivo. Então, nós pedimos 2 clusters, né? Então, aqui a gente tem 2 clusters, e a média das empresas que estão no cluster 1, as empresas têm em média esse faturamento anual e esse lucro anual. Das empresas que estão no cluster 2, o valor médio do faturamento anual é esse e o valor médio do lucro anual é esse. Então, a ideia é que quanto mais diferente for, né, os centroides, né, os valores médios de um cluster por outro, melhor. Senão que a ideia é que os clusters sejam iguais entre os indivíduos que estão dentro dele e diferente de um cluster para o outro. A gente pode botar um gráfico. Como a gente tem 2 dimensões, é mais fácil. No eixo Y, eu vou colocar aqui o faturamento anual. No eixo X, eu vou colocar o lucro anual. E eu quero que ele colora para mim por cluster. Clusterização, cluster. Vou botar uma vírgula aqui. E para ficar mais nítido, eu vou mudar o tipo dos pontos. Eu quero ver eles preenchidos. Ok. Então, esse é o nosso gráfico. Então, as empresas de um cluster estão de vermelho e as empresas de outro cluster estão de preto. Né? E a gente vê aqui que eles estão bem separados, né? Não tem pontos pretos, né, aqui no meio dos vermelhos. Mas uma coisa que a gente pode tentar fazer parece que tem cluster, tem elementos que são muito dispersos. A gente poderia pedir mais clusters. Vamos tentar agrupar em 3 clusters para ver o que dá. Então eu mudo aqui para 3. Eu executo. Vamos ver como é que ficou as médias? Ó, a gente pode interpretar os clusters. Então, o cluster 1 é composto por indivíduos que têm, em média, R$ 1.122 de faturamento anual e o lucro anual R$ 197. O cluster 2 é composto por indivíduos que têm, em média,
esse faturamento anual e esse lucro anual. E o cluster 3 é composto por indivíduos que têm esse faturamento anual e esse lucro anual. Então é interessante, a gente pode ver aqui, comparando o cluster 1 com o cluster 2, o cluster 3, quer dizer, o faturamento anual é parecido. Mas a gente vê que, apesar de ter um faturamento parecido, o lucro das empresas do cluster 1 para o cluster 3 é muito diferente. Né? Então, as empresas do cluster 1 têm faturamento parecido com a do cluster 3, porém o lucro dela é menor em relação às empresas do grupo 3, do cluster 3. Então vamos ver no gráfico como é que ficou? Ó, agora ficou assim. Então ainda está bem delimitado, apesar que tem esse ponto aqui que ficou meio confuso. Né? Aí a gente pode voltar aqui e pedir 4 clusters. Vamos ver como é que fica. Agora aquele pontinho separado se juntou aos verdes. Né? Então, assim, na literatura a gente encontra várias métricas para validar estatisticamente a quantidade de clusters que tem nos nossos dados, mas muitas vezes a gente vai de acordo com o nosso negócio. Né? Para o nosso negócio, a gente entende que com 3 clusters a gente consegue definir um plano de ação efetivo para os nossos clientes. Com 4 clusters eu já não consigo definir um plano de ação tão efetivo. Né? Então, vamos trabalhar com 3 clusters, não tem problema. Né? O importante é a gente conseguir, né, aumentar ou vender mais, ou aumentar os lucros, o que seja o objetivo. E só uma observação, que aqueles pontos, na primeira interação, o ponto inicial para ser o centroide, o K-means escolhe de forma aleatória. Então, se eu rodar o mesmo K-means aqui de novo, sem mudar nada, ele pode dar alguma diferença aqui no final. Então, se a gente quiser que o resultado seja sempre o mesmo, a gente pode setar a semente. Passa algum valor aqui dentro, como 1, por exemplo. Então, se eu setar a semente como 1, toda vez que eu rodar aqui, eu vou ter o mesmo resultado no final do K-means. Se eu não setar, provavelmente vou ter um resultado ligeiramente diferente. Ok? Então, só por vídeo de hoje é esse. Tem aplicações mais complexas para o K-means, mas nesse caso é só uma forma mesmo, a gente entender um pouquinho da teoria por trás. Né? E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam aí no canal e ativem o sininho para ir sendo notificado à medida que eu for postando novos vídeos. Muito obrigado!